Muito obrigado, muito obrigado. Pare de se justificar, de se lamentar. Não engane a si mesmo. Não utilize as justificativas ou autojustificativas para convencer a si mesmo, que o professor Katsumi Tokuhisa chamou de 4 tentações de Satanás. Enfrente corajosamente as dificuldades. Há diversas dificuldades nesta vida. Sentir como dificuldade ou não depende de como enfrentamos. As dores e dificuldades são como matérias escolares. O aluno estudioso sente prazer em estudar as matérias difíceis, mas o outro sente como dificuldade e sofrimento. É como qualquer atleta que fazem aqueles exercícios penosos, difíceis. Se eu fizer aqueles exercícios, não é nem mais dificuldade, é um sofrimento. Extrema dificuldade e extrema dor. O segredo é não transformar a dificuldade em sofrimento. E é aí que depende de cada pessoa. Enfrenta a dificuldade, mas não vê como sofrimento. Os outros enfrentam a dificuldade vendo como um castigo, um sofrimento. Para aprendermos as diversas matérias escolas da vida é que deparamos com as dificuldades. Quando surgir algum problema difícil, não tente evitar nem fugir dela. Um problema desaparecerá da sua vida quando a sua alma atingir um grau mais elevado, isto é, quando assimilar as lições que o problema oferece. É a mesma coisa que matéria escolar. Se você passar de ano, no ano seguinte, você não vai ter aquela matéria, vai ter outra matéria. Exatamente isso. Um problema desaparece da nossa vida quando nós as enfrentamos e superamos estes problemas. Sofrimento e alegria da vida depende de cada pessoa. A vida em si não é nem sofrimento, nem alegria, nem dor, nem tristeza. Depende como você encara o problema. Surge o sofrimento ou a alegria conforme a maneira de encarar o problema. Quando carregamos bagagem numa rampa em declive, como profissão, nós sofremos, porque isso não é um ato livre da nossa vontade, pois está amarrado a um salário. Mas, quando carregamos uma bagagem pesada para viajar, não sofremos. Muito pelo contrário, sentimos feliz. A diferença entre sofrer ou divertir está em praticar o ato de forma natural, livre e independente ou não. Porque após uma desgraça vem a outra. O pensamento, além de concretizar neste mundo, atrai e concretiza seguidamente vários outros programas ou acontecimentos semelhantes da mesma frequência. Por isso é que se diz, após uma desgraça vem a outra. Por que isto acontece? Porque quando acontece uma desgraça, a pessoa fica com um pensamento triste, chateado, ocorrem seguidamente outros fatos que sintonizam com esse pensamento, ou seja, você atrai, você fica triste, chateado, e isso vai atrair um acontecimento que vai causar tristeza, chateação, aborrecimento, etc, etc. Além disso, se ficar triste, chateado ou raiva quando aconteceu alguma coisa ruim, o karma, a causa, não desaparece, você não foi aprovado, vai ter que repetir a matéria. Aí se diz, transmigra o karma e faz com que após uma desgraça venha outra desgraça. Para não transmigrar o karma, devemos livrar o mais rápido possível dos pensamentos e sentimentos tristes e raivosos. Não reprima a tristeza, transforme em alegria. Não reprima a raiva, transforme em alegria. Livrar-se da tristeza é diferente de reprimir e procurar esquecer. Livrar-se da raiva, do ressentimento é diferente de reprimir e procurar esquecer. Os sentimentos reprimidos não apagam. Pelo contrário, vão se acumulando no interior
e, quando chega ao ponto de saturação, materializa como uma doença. Os sentimentos, os pensamentos que vão acumulando no nosso subconsciente, no nosso interior, é o que chama de matriz da mente. Matriz da mente que é que determina os fatos, acontecimentos da nossa vida, determina o nosso destino. Portanto, os sentimentos negativos não devem ser reprimidos, mas eliminados. Quando acontecer algum infortúnio, deve mentalizar: este infortúnio é a materialização dos meus karmas que estão se desintegrando e desaparecendo. Após a desintegração do karma, só poderá vir a felicidade. Ou mentalize: esse infortúnio não é um infortúnio real, é um estágio para atingir a felicidade. Pense: sou grata às dificuldades. É estranho falar isso para pessoas que não conhecem o ensinamento da Seita Noye. Muitas pessoas questionam: por que agradecer um infortúnio, uma desgraça? Toda vez que acontecer um infortúnio, mentalize: com isso foram anulados os meus karmas negativos do passado, e doravante o meu destino tomará um rumo cada vez melhor. Este infortúnio é o ponto de partida para a felicidade. Pensar deste modo não é reprimir a tristeza, e sim mudar de postura mental, dirigindo-se para o lado da luz. Com isso, é eliminada a causa que criou o infortúnio, evitando que o karma transmigre e materialize novamente outra dificuldade ou outro sofrimento no futuro. Então, respondendo à pergunta: por que após uma desgraça acontece outra desgraça? Exatamente porque a causa não foi eliminada. A forma mais fácil de anular os efeitos da transmigração dos karmas, ou seja, não deixar o karma transmigrar. Embora seja inevitável a concretização dos karmas negativos, que são as matrizes da mente, é possível controlá-la através de uma postura mental correta e positiva. Dr. Masaru Taniguchi é enfático em dizer: nada é mais importante que a gratidão e a alegria. Se mantiver um espírito de gratidão com todas as pessoas, fatos e acontecimentos, seus karmas passarão a se manifestar de modo controlado e purificado, e poderão levar uma vida num clima de harmonia. A gratidão neutraliza a ação do karma negativo, evita a manifestação imediata como infelicidade. O que repele a felicidade? Quem não reconhece, ou seja, quem não sabe receber. Quando você reconhece, você diz muito obrigado. Então, quem não reconhece e não agradece porque não sabe retribuir, ou seja, não sabe dar, não recebe, por causa da lei: darás e receberás. Aquele que não reconhece a graça, aquele que não agradece pelas coisas já recebidas, repele a felicidade. O segredo para vencer na vida: você carrega consigo a semente da riqueza, a semente da prosperidade, a semente da felicidade. Mas você tem que semear a semente. Como é que semeia? Pela palavra. Palavra tem força criadora ou destruidora. O mundo é movido pela palavra. Mas se você pronunciar a palavra errada, vai acontecer coisas ruins, coisas desagradáveis. Dr. Masaru Taniguchi. Pessoas que conheceram esta verdade devem pronunciar palavras virtuosas que expressam a gratidão e a alegria com determinação, persistência. Caso contrário, seu futuro e o destino da humanidade correm um grande risco. Treine diariamente a utilizar estas duas palavras que mudam o seu destino, mudam a sua vida. Quais são essas palavras? Palavras que expressam a gratidão
E a alegria, quando se diz alegria, é alegria de viver, não é ser extrovertido, rir somente, mas sentir o prazer de viver. Se você deseja progredir na vida, ter uma vida próspera, saudável e feliz, treine diariamente a expressar as palavras de gratidão e palavras de alegria com força de vontade. O que é força de vontade? Não em vez de pensar, quero fazer, você tem que pensar, eu faço, eu consigo, em vez de quero ser, eu posso, eu consigo, eu faço. Isso é fazer com convicção, com força de vontade. Treine diariamente expressar a gratidão e a alegria, mas em vez de pensar quero fazer, diga eu faço, eu consigo, eu posso fazer isso. Expressar a palavra de gratidão é fácil. Muito obrigado, muito obrigado. A alegria é uma coisa que você tem que treinar. Pode fazer treino do riso, tem várias técnicas de fazer, de expressar a alegria, mas basicamente é procurar ver o lado bom, positivo das coisas e ver pelo lado bom. Aí você sente a alegria. O segredo para sentir a alegria de viver. O homem não é uma ilha isolada, é uma existência ligada um ao outro. Sente a alegria de viver quando sente que é um ser útil para este mundo. Quem ainda não sente feliz deve fazer o bem ao próximo pelo menos uma vez ao dia. Bom, aqui exemplo, pode convidar uma pessoa para ver este vídeo, divulgar o ensinamento da Seiichi Noye. Existem 1000 maneiras de você fazer o bem ao próximo e basta fazer bem ao próximo pelo menos uma vez ao dia, que não pode ser tão impossível de fazer. A fonte da felicidade é reconhecer que a nossa vida terrena está sendo bom para uma pessoa. Viva alegre e feliz o dia de hoje. Se viver alegre e feliz o dia de hoje, seremos eternamente felizes, porque um ano é sequência do dia de hoje. Então, o importante é viver o dia de hoje feliz. Se você viver o dia de hoje feliz, vai poder viver o dia de amanhã feliz e assim por diante. Achamos difícil viver alegre e feliz por um ano, mas se for só um dia, conseguiremos viver sem nos aborrecermos. Dr. Masaru Taniguchi. Vamos viver o dia de hoje sem irritação, sem tristeza, agradecendo e servindo ao nosso próximo, pensando em ser hoje o nosso último dia. É esse sentimento que você tem que ter. Viver o dia de hoje com alegria e felicidade. É só hoje. Se pensar em viver um ano feliz é impossível, mas pense, quero viver hoje feliz. Sentir alegria. É meio drástico o exemplo, mas quanto você pagaria para a refeição preparada pela sua mãe pela última vez? Não tem preço. Eu faria qualquer coisa para saborear a refeição da minha mãe mais uma vez. Tem que ter esse sentimento sempre quando for fazer alguma coisa. Eu estou dedicando, hoje é o meu último dia, o meu último momento, a minha última refeição, é o meu último trabalho, minha última gravação. E você dedicar esse ato, o que está fazendo para as pessoas. Adestramento para desenvolver a força física e mental. Adestramento é termo utilizado para treinar animais, adestrar um cão, adestrar um macaco, não importa o que seja. Adestrar é fazer habituar, faz por reflexo. Então você tem que adestrar a si mesmo também da mesma forma, com o mesmo empenho, para você fazer as coisas automaticamente. Para isso, você tem que enfrentar as situações.
Se levantar só pesos leves na academia, os músculos nunca irão fortalecer. Se ficarmos só fazendo coisas fáceis, embora seja a nossa tendência escolher coisas fáceis para fazer, você tem que deliberadamente buscar e fazer coisas difíceis que dão mais trabalho. Se você quer ficar só fazendo coisas fáceis que dão menos trabalho, nunca vamos desenvolver a força mental e física. A nossa força mental invisível somente se desenvolve quando esforçamos para resolver os problemas difíceis. Só conseguiremos vencer na vida se tivermos força mental bem desenvolvida. Por isso, precisamos adestrar a nossa mente resolvendo problemas difíceis. O meu professor de matemática que sempre dizia: Orlando, problemas até você resolver, depois que resolver deixa de ser problema. E eu botei isso na minha cabeça quando aparece algum problema, diz problema é problema enquanto não resolver, depois não é mais. Não devemos fugir dos problemas desagradáveis, difíceis, com justificativa, enganando a si mesmo. Muito pelo contrário, você tem que buscar, não buscar no sentido de encontro, mas você não pode fugir quando surgir algum problema, alguma tarefa, é porque você foi designado para solucionar aquele problema, não é para passar para os outros, nem deixar de fazer inventando uma justificativa, enganando a si mesmo. O professor Katsumi Tokuhisa diz que usamos essas 4 autojustificativas que ele chamou de as 4 tentações de Satanás. A primeira autojustificativa é: todos fazem isso. É a primeira justificativa que utilizamos quando vamos fazer algo que fere a nossa consciência, a fim de tentarmos justificarmos o nosso ato. Ao praticarmos o mal sozinhos, sentimos que teremos que arcar com toda a nossa culpa, mas se considerarmos que todos fazem o mesmo, sentimos a culpa se tornar bem mais leve. Eis o primeiro ardil da tentação, ou a forma de nos autojustificarmos. A segunda autojustificação, a segunda tentação de Satanás é um ato sem importância. Quando você diminui o valor da coisa, você parece que sente menos peso. Quando achamos que é um ato sem importância, nosso sentimento de culpa é menor. Repetindo o ato, justificando só isso não tem importância, adquirimos maus hábitos que levam a repetir os atos errados. Quando começarmos a proceder com condutas erradas, autojustificando que é um ato sem importância, estaremos dando início à nossa degradação. Por mais insignificante que seja o que é errado. Devemos adquirir o hábito de estabelecer claramente o limite entre o bem e o mal. A terceira autojustificativa é só uma vez. Se fizermos algo errado pensando que não tem importância porque é só uma vez, seremos tentados a repetir o erro pensando: já errei uma vez e não haverá muita diferença se errar novamente. Na primeira vez faremos temerosamente, mas na segunda e terceira vez a nossa consciência já estará anestesiada e estaremos bem mais ousados. Assim chegaremos ao ponto de não conseguirmos deixar de praticar atos errados ou deixar de fazer as coisas. Só uma vez. Não tem importância, só uma vez. Só hoje eu não vou fazer Shinsokan, só hoje eu não vou fazer leitura da Sutra e assim por diante. Só hoje eu não vou ler o livro da verdade. A quarta tentação do Satanás é: ainda tenho muito tempo. Às vezes começamos a fazer algo errado achando que ainda temos muito tempo pela frente.
o suficiente para retificarmos nosso erro, mas não conseguimos recuperar um segundo que sequer do nosso tempo, da nossa vida. Na juventude, achamos que ainda temos muito tempo pela frente, porém existem muitas tarefas bem mais interessantes enquanto jovens. Vencerá na vida aquele que utilizar eficientemente o tempo enquanto é jovem, pois dizem que a vida de uma pessoa é determinada pelas atitudes tomadas até os 25 anos de idade. Quando eu li isso, eu pensei, é verdade, na juventude tinha coisa bem mais interessante do que ir na faculdade estudar à noite, trabalhar o dia todo e na faculdade, voltar meia-noite, depois da meia-noite em casa, acordar 6 horas da manhã. Eu ficava revoltado às vezes. Saía da faculdade, tinha que caminhar para tomar o ônibus com fome, frio, chovendo, e eu olhava para o céu e falava, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Hoje eu acho que valeu a pena. Vencerá na vida aquele que utilizar eficientemente o tempo enquanto é jovem, pois dizem que a vida de uma pessoa é determinada pelas atitudes tomadas até os 25 anos de idade. E é bem por aí. Eu estudei na faculdade até 21 anos, fase que um jovem queria ficar brincando, jogando, conversando, bebendo, sei lá, jogando papo fora. Conhecia muitas pessoas da minha idade que não estudavam à noite, ia nos bares, juntavam, batia papo, e eu não fiz isso. Às vezes eu ficava pensando, né? Bem que eu podia estar lá com a turma lá brincando, um falando besteira, ou em casa dormindo, assistindo televisão, um jogo, sei lá, tinha tanta coisa interessante a fazer. Não engane a si mesmo. O homem é o único ser na face da terra que possui a capacidade de autorreflexão, dotado de espírito elevado, capaz de analisar, refletir, mudar e melhorar a si mesmo. No entanto, apesar de possuir esta maravilhosa capacidade, ele é quase cego a respeito de si próprio, a si mesmo. É o ser que menos enxerga os seus próprios defeitos. Muitas vezes ele enxerga muito mais defeito nos outros do que os seus. Critica-os e fala mal deles. Por que será? É porque não quer encarar os seus próprios defeitos, procura enganar a si mesmo e, para auto-justificar, fica apontando, criticando os defeitos alheios. Isso é uma coisa que você tem que cuidar, porque você cai nessa tentação de querer ver o defeito dos outros para justificar o seu defeito. Os outros têm mais defeito do que você, seria isso, lá dentro. Mas não engane a si mesmo. Pare de se justificar, pare de lamentar, pare de enganar a si mesmo usando justificativas, enganando a si próprio. Você tem que enfrentar as situações, procurar realizar tarefas difíceis, procurar realizar coisas que te dão responsabilidade, mas se você não fizer isso, você não vai fortalecer, você não vai crescer na vida, vai ficar sempre, se você ficar só erguendo 1 quilo, teus músculos não vão fortalecer, não serão capazes de erguer 50 quilos, 60 quilos, 70, 80, até 100 quilos. Muito obrigado, muito obrigado.